um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Hoje eu estou aqui convidado, ele é um convidado muito importante. Olha só quantas coisas que ele faz, quantos diplomas, que coisa boa. Marcelo Verli, gente, que está aqui comigo hoje, administrador, professor, técnico, ele é tudo. Boa tarde, Marcelo. Olá, Marli, que prazer estar aqui com você. Fruto da nossa querida Alberto Browne, né? Nos encontramos semana passada. Exato. Fico muito feliz sempre quando te vejo. Você é uma referência na nossa cidade. Quem não conhece e quem nunca teve a oportunidade de conversar contigo não é de Nova Friburgo. Você é um dos ícones da nossa cidade e para mim é uma honra enorme estar aqui com você, conversando com os nossos amigos e amigas. Ô Marcelo, você tem muitas atividades, não é isso? Você é professor em qual faculdade? Marli, na universidade? Eu terminei a minha graduação há 31 anos, em 1992. Eu fiz administração na Cândido Mendes. No semestre seguinte eu comecei a dar aula na Cândido Mendes. E 3 anos depois eu comecei a dar aula também na Estácio. Na Estácio eu permaneço até hoje. Eu sou professor de administração, de comunicação, de direito, engenharia de produção e psicologia. É um novo curso que olha que fera que eu estou entrevistando. Eu acho que é a minha abertura ao aprendizado contínuo e constante com todos, né? É óbvio que a gente tem algum conhecimento, né, ao longo da nossa formação acadêmica, trajetória, mas eu sempre procurei me posicionar como mais um aluno no meio de todos os alunos. E a gente aprende juntos, então é uma experiência maravilhosa. O próximo curso que eu vou dar aula é o curso de Psicologia, vai ser uma experiência nova a partir do próximo semestre. E além disso eu coordeno o Laboratório de Práticas de Gestão da Estácio, que é o PROJET. Na verdade, Projeto Talentos Empreendedores. A prática de gestão a gente tem dentro do próprio PROJET. E esse projeto ele procura aproximar os alunos da realidade de mercado. Então a gente procura sempre fazer essas mediações, procurar levar os alunos a experiências reais, junto a empresas, junto a eventos, enfim, para cada vez integrá-los mais à comunidade. E também coordeno MBA em gestão. A gente está com um edital recentemente lançado, deve lançar um novo edital para busca de novos alunos no próximo semestre, enfim. Então a gente tem uma atuação já há bastante tempo na Estácio e agora com a presença do nosso diretor, professor Adilson Samora, a gente tem procurado cada vez buscar essa integração ainda maior com a nossa sociedade. E na UERJ? E na UERJ, Marli, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, antes do programa, como o tempo passa rápido, né? Eu vou completar dia 1º de agosto, agora, dia 1º de agosto, 32 anos que eu sou profissional concursado do Instituto Politécnico, inicialmente, que pouco tempo depois foi incorporado pela UERJ. Então, o campus regional da UERJ, Instituto Politécnico, está aqui em Nova Friburgo como IPRJ desde 89, eu entrei em 91 e a UERJ incorporou o Instituto em 93. Então, eu tenho agora praticamente completados 32 anos de UERJ. Na UERJ, eu atuo na incubadora de empresas, apoiando novos empreendimentos de tecnologia, chamadas startups, empreendimentos que usam inovação, tecnologia.
Temos também uma atuação no apoio à empresa júnior de engenharia da UERJ, que é a Serra Júnior Engenharia, tanto de alunos da engenharia mecânica quanto alunos de engenharia de computação. E mais recentemente, junto a outros profissionais, professores, técnicos e também alunos, nós estamos criando um hub de inovação. Um hub é um espaço em que você cria conexões internamente, pesquisadores, professores, técnicos, laboratórios, e busca identificar esses potenciais e levá-los à sociedade. Então a gente vem estruturando um trabalho muito bacana, a gente vê uma iniciativa a nível nacional de fomento à inovação cada vez mais forte, e a gente vem fazendo o nosso dever de casa. Então eu procuro fazer um trabalho de integração, o que acontece na UERJ com as demandas da nossa sociedade. É um trabalho bem legal, eu já faço isso há algum tempo, e a gente agora dá essa nova diretriz que é o Hub de Inovação. A UERJ fica onde? A gente funcionou durante muito tempo, Marli, naquelas instalações maravilhosas e que lamentavelmente estão fechadas do Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas. Pois né? é. O colégio ele foi inaugurado nos anos 50, funcionou até 1977, a fundação interrompeu as atividades, até 1989 não funcionou nada lá. Aí o Instituto Politécnico se instala no Colégio da Fundação e fica até 2011, por ocasião do evento climático, né, que abalou a nossa cidade. O acesso principal foi interrompido e aí o governo do estado decidiu então não reinvestir para recuperar as instalações, porque isso já tinha acontecido em 2007. Parcialmente nós perdemos o acesso, o estado foi lá, fez um investimento e 4 anos depois nós perdemos o acesso principal e aí o estado entendeu, quando eu falo estado, o governo do estado do Rio de Janeiro entendeu que não seria produtivo e até mesmo economicamente viável continuar investindo no espaço cujo risco de novos eventos como esse permanecessem. Né? Então a gente mudou. Né? Aliás, eu particularmente diria que é um dos espaços mais belos de Nova Friburgo. Né? É o Parque Ambiental Luiz Simões Lopes. Eu falo, durante muito tempo a gente frequentou lá, né, pelo período que eu trabalhei, quantos ex-alunos do Colégio da Fundação que estavam há décadas sem ir ao espaço, ao chegarem lá, se debulhavam em lágrimas pela emoção de reencontrar as instalações, os novos espaços que estavam já sendo adaptados. Enfim, infelizmente nós perdemos aquele espaço e nos relocalizamos também para um espaço nobre. Hoje nós funcionamos nas antigas instalações da tradicional fábrica Filó. Eu ali na Vila Neve. Isso que eu visitei. A gente funciona lá desde 2011, 2012. Em 2014 o governo do estado adquiriu parte das instalações. A gente hoje está muito bem instalado ali na Filó. Foi um espaço muito bem utilizado no período da pandemia para a vacinação de mais de 100 mil pessoas. Nós tivemos ali uma vacinação acontecendo. Enfim, a gente hoje funciona ali no colégio, na antiga fábrica Filó, que permite que a gente tenha possibilidade até de expansão, novos cursos, novos laboratórios. Então a gente perdeu um espaço maravilhoso e ganhou um espaço maravilhoso. Né? Eu fui lá a convite do Silva Neto. Professor Silva Neto. O professor Silva Neto está com a gente desde 1997. É uma grande referência científica no nosso país, é um dos grandes profissionais que nós temos no PRJ, além de tantos outros que têm se dedicado à ciência, à tecnologia, a produzir inovações. O professor João também, Sim, temos vários profissionais e completamos agora recentemente 30 anos de incorporação pela UERJ. No dia 4 de maio, nós completamos 30 anos do decreto estadual que permitiu essa interiorização. Então a UERJ vem para Nova Friburgo através de uma lei de autoria do então deputado Carlinho Guimarães, que foi muito importante à época. É uma pessoa que sempre se dedicou à educação. Eu sempre faço questão de falar, né, porque eu acho que é importante a gente falar dos políticos, das lideranças, dos professores que marcaram a cidade. O Carlos Guimarães, sem dúvida nenhuma, foi um deles. E essa lei, depois ela foi regulamentada através de um decreto, e esse decreto permitiu, então, que no dia 4 de maio de 1993 a UERJ viesse para Nova Friburgo. Está aqui há 30 anos, portanto. Como passa o tempo, né? A gente pisca. Estamos falando de 30 anos, 35, né? Ninguém está falando de 2, 3 anos, não. Assim, eu acho que a gente sempre teve a sensação do tempo passar muito rápido. A minha sensação nos últimos anos é de que isso está mais acelerado. Está, né? sim. Tanto que parece que foi ontem que a gente se encontrou no Alberto Brown. Ele já tem um pouco mais de uma semana, né? Impressionante. Mas está passando assim. A gente vê pelas contas da gente. Do que a gente vê. Paguei isso aqui, gente.
Mas já veio de novo o boleto? Que coisa de doido. Aliás, os boletos vêm com uma velocidade ainda maior, né? O salário é um pouco mais lento, né? Exato. Os boletos são mais os acelerados. Boletos vêm muito mais rápidos, puxa vida. E você também é presidente do conselho, né? Isso. Conselho municipal. A gente conseguiu, desde 2018, a gente criou um grupo que a gente chama de Inova Free. É o grupo do ecossistema de inovação de Nova Friburgo. O que significa esse grupo? Profissionais de universidades, instituições de pesquisa, instituições governamentais, entidades representativas da sociedade civil, entidades empresariais, pessoas que tenham a intenção de contribuir ao desenvolvimento da cidade, se uniram e começaram a se reunir periodicamente, a gente fazia reuniões mensais, e desse grupo surgiu um grupo de WhatsApp, que é clássico, né? As grandes iniciativas hoje também passam por grupos de WhatsApp. Temos atualmente 260 pessoas nesse grupo e as informações circulam ali, editais de fomento, novos projetos, legislações recentes sobre a área de ciência, tecnologia e inovação, enfim. E esse grupo, no ano de 2019, ele se reuniu e, em diálogo com a Câmara Municipal, criou um projeto de lei que foi encaminhado pela Prefeitura à Câmara no início do ano de 2020, pelo então prefeito Renato Bravo. Foi o primeiro projeto encaminhado pela Prefeitura à Câmara no ano de 2020, criando o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, com uma série de propostas, de projetos, de iniciativas, previsões orçamentárias, com o objetivo de estimular a política de inovação em Nova Friburgo, aliada à sustentabilidade, ao desenvolvimento econômico, à preocupação também em oferecer melhores condições sociais. E dentro do Código Municipal, que foi aprovado no finalzinho de 2020, existia a previsão de criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse conselho ele teve a sua estruturação iniciada no segundo semestre de 2021, e em meados de dezembro nós fomos empossados. As várias instituições apresentaram seus representantes, eu fui apresentado pela Estácio como representante da universidade no conselho, e se eu não me engano, no dia 15 de dezembro de 2021 nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal, onde os conselheiros tomaram posse e elegemos unanimemente a primeira diretoria, eu como presidente e o Rodrigo Sena como vice-presidente. E desde então nós já realizamos cerca de 20 reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias. Apresentamos várias sugestões para melhoria do investimento em ciência e tecnologia no nosso município. Estamos agora com o prêmio Inova Nova Friburgo, é a primeira vez que a gente vai ter esse prêmio na cidade. Prêmio Inova Nova Friburgo, edição 2023, com o nome, reverenciando o nome de Paulo Roberto Celes Cordeiro, que foi sempre uma grande referência para nós na área de inovação, inicialmente com a produção do leite de cabra em pó, mais recentemente, pouco tempo antes do falecimento dele, com incentivo à produção do lúpulo em Nova Friburgo, que é uma planta cuja flor confere o amargor à cerveja, e a gente sabe que as cervejas especiais artesanais têm crescido muito no nosso município. Então nós lançamos esse prêmio Nova Friburgo, e os conselheiros municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação, até o dia 31 de julho, estão indicando nomes de pessoas e instituições a serem agraciadas nessa primeira edição. Então também temos essa atuação. Estamos trabalhando numa proposta de um edital de fomento a ser viabilizado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, através de um fundo específico voltado a esse tipo de investimento, a exemplo do que fez Teresópolis. Teresópolis lançou um edital de fomento para incentivar, através de recursos financeiros, novos projetos, novas startups, enfim. Então a gente tem trabalhado muito em parceria, temos ali representações da Firjan, do Sebrae, da Associação Comercial, da UERJ, da UF, do Cefet, do CEDERJ, de instituições ligadas, por exemplo, à sustentabilidade ambiental, à Câmara Municipal, Prefeitura, enfim, são mais de 25 conselheiros, entre titulares e suplentes, que têm trabalhado bastante em torno dessa política que a gente considera importante para o futuro de Nova Friburgo. Nós temos vários conselhos que trabalham diuturnamente em prol do desenvolvimento da cidade, isso é muito importante, e temos alguns conselhos que, além do trabalho no cotidiano, visualizam também o futuro, e a gente entende que Nova Friburgo tem uma vocação científica, tecnológica, inovadora, em decorrência da presença de universidades, instituições de pesquisa, instituições de formação técnico profissionalizante, como o Senai, enfim. A gente precisa trabalhar na direção de construir
o futuro de Nova Friburgo baseado nessas inovações, porque eu não tenho dúvida de que isso contribuirá muito para o sucesso da nossa cidade. Ah, com certeza, depois de tudo isso que você falou. Assim, e lá em cima, na fundação, está totalmente abandonado? Parado, desativado. Eu não vou chamar de elefante branco porque lá é amarelo, né? Então é um elefante gigantesco, amarelo, totalmente e lamentavelmente paralisado. Acho que Nova Friburgo, nós que de alguma forma temos contribuições oferecidas às cidades, às autoridades, a gente precisa começar a tensionar para que haja uma solução para um espaço nobre que durante gerações e gerações de friburguenses, fluminenses e brasileiros e até mesmo alguns estrangeiros contribuiu para o desenvolvimento educacional, científico, tecnológico, ambiental, cultural, colégio, né? Maravilhoso. Eu estava falando agora há pouco com um amigo, nós tínhamos lá um anfiteatro onde eram realizadas peças, um teatro gigantesco. Quantas vezes esse teatro foi utilizado? São mais formaturas. As formaturas nós temos lá mais de 40 casas, temos 2 ginásios poliesportivos, tivemos durante muito tempo uma piscina olímpica, enfim, um patrimônio maravilhoso que infelizmente está absolutamente paralisado desde 2011. Então já são 12 anos. Por ocasião daquela primeira paralisação, de 1977 a 1989, no finalzinho de 88 já se começava a falar sobre a possibilidade de aproveitamento que acabou convergindo na vinda do Instituto Politécnico. Hoje não se ouve falar nada, Marli. Ninguém fala nada sobre um patrimônio fundamental de Nova Friburgo, que marcou a época. Lindo, né? lindo. Quantas coisas podem ser implantadas lá? Existe uma informação de que há a possibilidade de melhoria de uma estrada de acesso passando ali por trás da água de Nova Friburgo, mas concretamente isso não se efetivou. A gente lamenta muito porque é um espaço nobre da cidade. Mas aquela estrada, a principal, ela acabou realmente? O acesso principal, uma das últimas curvas, desmoronou por ocasião do evento climático de 2011. Sim. E aí o Estado não quis reinvestir lá e nenhuma outra instituição se dispôs a fazer esse investimento. Particularmente, eu acho que aquele acesso principal ele é muito problemático. Precisaria ter um acesso alternativo. Acho que isso precisa entrar no radar das autoridades públicas, municipais, estaduais, federais, porque é um espaço nobre e que pode contribuir muito para a atração de turistas, para o desenvolvimento de atividades culturais. Como o próprio nome já diz, lá é um parque ambiental, então você tem ali uma multidiversidade ambiental gigantesca, tem muitas aplicações ali. E a distância não é tão grande assim, né? Não, e quem conheceu o espaço de perto, como eu e tantos outros, sabe da funcionalidade. Um campo de futebol, Marli, com uma pista de atletismo ao lado, quantas possibilidades, uma concha acústica. Olha, eu falo contigo aqui e eu chego a me emocionar, porque é um desperdício a gente não ter a utilização daquele espaço como já foi em outras épocas, né? Infelizmente. E as obras lá foram destruídas ou não? Assim, há a deterioração pela não utilização ao longo do tempo. Tivemos alguns laboratórios que foram destruídos, algumas casas que foram atingidas, mas a maior parte não foi tocada, ela permanece. Só que com o tempo vai deteriorando naturalmente. Então há uma estrutura muito importante para a nossa própria história, que infelizmente hoje está uma pena, se deteriorando a céu aberto, infelizmente. E eu particularmente já não vou lá há muito tempo, porque por ser de propriedade da Fundação, acredito que eles mantenham lá guardas, né, seguranças, mas a gente não consegue ter acesso, a gente não consegue entrar para poder ver. Enfim, eu cheguei a fazer um movimento há pouco mais de, talvez em torno aí de 8 a 10 anos, SOS Fundação Getúlio Vargas. Tivemos até uma campanha à época sendo realizada, a gente precisa retomar isso. E principalmente as autoridades que têm o poder de decisão, tem o poder de decisão, tem o poder de orçamento. Eu não acredito que uma empresa privada conseguiria manter um espaço como aquele, mas um órgão municipal, federal, estadual, enfim, até a possibilidade de captação de recursos internacionais, a gente precisa olhar com carinho porque, infelizmente, é uma joia de Nova Friburgo que se perdeu e que não se recuperou ainda. Eu acho que tinha que juntar um grupo de verdade, né? E, gente, tantos políticos que não saem de Friburgo na época, né, de eleição, tanta coisa. Será que eles não podem se unir, juntar aqui?
Eu acredito Aquela muito área, nisso. uma área fenomenal. Eu acredito muito que a gente precise mobilizar, retomar essa mobilização. Eu já fiz isso algumas vezes. E a gente precisa retomar. Mas tem que ter um grupo, não pode você sozinho, sem né? Dúvida. Sem dúvida. Tem um grupo para fazer isso. É um espaço que, se bem reaproveitado, ele vai voltar a dar alegrias para a nossa comunidade. A entrada ali da fundação, aquela já está descartada, mas não vê uma outra? A entrada principal, ela ainda ela está em funcionamento, tanto que há algumas casas, algumas residências, até alguns empreendimentos que as pessoas conseguem chegar por ali. Mas não se consegue chegar mais ao prédio principal do antigo colégio da fundação, da antiga UERJ lá em cima. Então você precisaria ter uma via alternativa que ultrapasse esse trecho que desmoronou. E aí você tem uma entrada que seja mais facilitada e mais segura. Dá para fazer, Marli? A engenharia brasileira, Marli. Quantas obras gigantescas a engenharia brasileira realizou, a engenharia civil, enfim, as construtoras nacionais. Basta querer fazer. Querendo fazer, tudo é possível resolver. Lembra-se quando foi para fazer a via Friburgo, a Rio das Ostras, como já? A Serra Mar? Isso não vai sair, isso não tem como sair, todo mundo fala. Vamos pegar aqui a Via Expressa, que é uma obra comparativamente à Serra Mar menor, mas que também as pessoas não acreditavam. E houve o governo que foi lá e realizou. Eu acho que foi o governo do Paulo Azevedo. Enfim. Não, quem abriu realmente foi o Alencar? Alencar Barroso. Aí o Paulo entrou. Então, imagina Nova Friburgo sem a Via Expressa. Imagina Nova Friburgo sem o viaduto. Hoje. A Olaria hoje. Então a gente tem, tecnicamente dá para fazer. Há necessidade da decisão e a alocação de recursos para que se viabilize a obra, né? Você falou subir ali pela Águas de Friburgo? Por trás da Águas de Nova Friburgo. Então, se já tem uma alternativa, né? A gente precisa retomar. E aí, quem sabe, né, o seu programa aqui é o ponto de partida para ser retomado. Exato. Quem sabe se hoje essa sementinha vai... Isso. Quem estiver nos acompanhando, né, e ficar sensibilizado. Porque é um desperdício, né? Claro, quem acompanhou... Inicialmente foi projetado para ser um cassino. Aí houve a proibição do jogo no Brasil. Exato. E aí a Fundação Getúlio Vargas, em diálogo com várias lideranças políticas e empresariais da cidade, conseguiu então viabilizar a aquisição e o Colégio Nova Friburgo, que durante décadas, com uma metodologia inovadora, formou gerações e gerações. Quando eu falo friburguenses, fluminenses, brasileiros e até estrangeiros, porque nós tivemos uma diversidade muito grande de alunos, inicialmente só alunos, posteriormente também alunas, durante o período de funcionamento do colégio. E várias pessoas que se tornaram lideranças políticas, empresariais, culturais. Então a vivência no Colégio da Fundação foi muito importante. E a aura que está ao redor daquele espaço contaminou positivamente o Instituto Politécnico, posteriormente a UERJ. Quantos engenheiros mecânicos, engenheiros de computação foram formados ao longo do período que funcionou o IPRJ naquelas instalações e usufruíram daquele espaço, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista funcional, enfim. Então são pessoas que hoje, ao estarem em posições de comando, poderiam contribuir para que a gente voltasse a ter esse patrimônio, essa joia de Nova Friburgo em funcionamento, né? Eu acho que a gente precisa retomar essa movimentação, essa mobilização. Na época da tragédia morreu alguém lá? Não, lá não. Não. Então, gente. Lá a gente teve alguns casos delicados, uma pessoa que ficou presa numa casa, mas pelo que eu me recordo, não houve óbito lá não. Olha, seria um ponto turístico que eu vou Quando eu digo lá no Colégio da Fundação, lá nas instalações, né? Ali seria, pessoal, um hotel ali, um hotel 5 estrelas? Olha, quantas possibilidades, né? Com uma pegada de educação ambiental, né? Valorizando cultura. Lá a gente tem, eu não sei se eles já retiraram, mas nós tivemos a época, eu até ajudei a fazer essa movimentação, porque no ano de... É impressionante o tempo, né, Marlinha? Eu vou falar aqui. De 1995 a 2000, eu fui gerente da incubadora de empresas de base tecnológica. No ano de 2000, exatamente, quando o professor Ricardo Barros assumiu a direção do campus, ele me convidou para assumir a prefeitura do campus. Então eu me tornei o coordenador de apoio operacional, que é chamado popularmente prefeito do campus. E à época, como eu tinha contato com as pessoas da incubadora, com as pessoas do colégio da Associação de Ex-Alunos da Fundação, eu articulei, juntamente com outras lideranças, a mudança da localização do museu do colégio da Fundação, que ficava
no antigo prédio, depois do campo de futebol. Nós trouxemos o museu para o prédio principal, ele ficou numa ala do prédio principal super bem instalado, e nós levamos a incubadora para essas instalações onde antes funcionava o museu. E isso funcionou durante um tempo, até que o evento climático, né, se abatesse sobre a cidade e, infelizmente, a gente não pudesse mais acessar, mas eu acredito que as peças continuem lá, toda a estrutura que foi criada. Então nós temos, inclusive, um aspecto histórico que está se perdendo por conta da não utilização do espaço. Então dá para a gente mobilizar e sensibilizar lideranças, autoridades, para que a gente volte a ter aquele espaço, né? Acho que é um dever nosso como sociedade. Tem que haver um caminho para chegar até lá, para ir abrir uma estrada, não é possível. Vamos movimentar isso, Maria. Quem sabe se daqui vai nascer essa sementinha que estamos botando aqui agora. Verdade. Que isso vai dar frutos. Temos que acreditar, né? Tanta coisa sendo resgatada, sendo recuperada. Coisa, né? Coisas difíceis, né? Precisamos até fazer jus uma pessoa que, quando houve o fechamento do colégio da Fundação, até o ano de 89, de 77 a 89, quantas vezes ele publicou, ele lutou por essa reabertura, o professor Alexandre Gazé. Quantas vezes? O professor Alexandre Gazé, que foi diretor da Cândido Mendes muitos anos, tive a honra de ser aluno do professor Gazé. Eu me lembro de várias publicações, várias vezes ele falando sobre a necessidade da reabertura, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que insistir, gente, aquele espaço é bonito demais. Vamos nos inspirar nas contribuições que o professor Gazé, né, deu e continua, né, oferecendo, e a gente trabalhar para que voltar seja resgatado. A falar no assunto, né? Isso. Quem sabe? Verdade. Vamos trabalhar por isso. Aqui, você tem tempo para você? Temos que ter, né, Marli? Quando a gente está começando a carreira, até a gente se consolidar como profissional, muitas vezes a gente acaba dedicando um tempo quase que total e eventualmente até excessivo à questão profissional. E a maturidade vai chegando e vai demonstrando que a gente precisa buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio passa pela família, passa pelo cuidado, autocuidado, cuidado com a saúde, enfim. Então eu tenho aprendido. Não foi algo que eu já vim desde sempre sabendo, né? E hoje a gente tem aí a oportunidade de ter uma família, uma pessoa muito especial, que é a Júlia, mãe dos meus 3 filhos mais novos, a Luísa, que está com 7 meses, uma princesa, o Gabriel, que vai fazer 3 aninhos, o Lucas, que está com 8 anos, e eu tenho um filho mais velho, que é um menino maravilhoso, o Eude. Enfim, a gente tem essa importância, né, na família. E também me cuido muito, né, Marli? Porque para aguentar todas essas atividades, a gente tem que nadar, a gente tem que malhar, a gente tem que caminhar, né? Tem que se distrair. Enfim, eu acho muito importante buscar esse ponto de equilíbrio para a gente poder ter o gás necessário para tocar isso tudo que é tão importante no dia a dia. Porque a família é muito importante, né? Super Quanto importante. mais para ter nenenzinho ainda. A Luísa é uma princesa, né? É diferente, né? Eu até então eu tinha sido pai de 3 meninos, né? Um de 21, um de 8 e um de 13, e agora, a Luísa com 7 para 8 meses. Eu tô babando litros. Eu sempre babei, né? Para todos. Mas com ela, a produção de baba está sendo maior. Mas é muito bom. Estão sendo litros e litros, até por ser uma experiência numa outra fase da minha vida, né? E graças aí também a Júlia, que é uma super mãe, uma super esposa, uma pessoa muito especial. Foi semana passada, eu tive notícia que você bisa novamente. Olha, e vai ser uma menininha agora. Parabéns. A gente fica toda feliz, muita saúde, né? É isso que Criança é tudo de bom, né? É tudo de bom. Nos rejuvenesce, nos dá outras perspectivas, né? Porque eu tenho um neto mais velho, tem 38 anos. E o mais novo tem 5, que é o do Felipe. E tem um bisneto, já também com 5 anos, que é do meu neto Eduardo, seria o neto da Jaqueline. Que é uma pessoa que nos uniu ainda mais, né, Maria? Eu tive a honra de trabalhar com ela na Secretaria de Administração. Que pessoa especial, que pessoa maravilhosa. Eu acho que ela tivesse curtir muito. Mas ela está curtindo, né? Tá. A gente só não está vendo. Exato, mas ela está curtindo, né? E agora vem a menininha. Olha só, que bênção, coisa boa.
É assim, Parabéns. são 4 netos e agora, se Deus quiser, vem um segundo bisneto. Família é muito, muito importante, Muito né? importante, muito importante. É o que dá o gás, né? O que nos dá o suporte, né? Exato. É o que na hora que a gente está com aquela dor no coração nos dá o apoio, né? Com quem a gente compartilha aquilo que há de mais precioso, né? Assim, eu tive a sorte de ter os pais, né? A gente até estava falando do meu pai aqui, que nos deixou há 13 anos, o popular filhinho Lemos, né? Para mim uma grande referência. A minha mãe continua com a gente, uma pessoa também muito especial, a Carmelita. Tenho, né, 2 irmãs, então eu tive a oportunidade de viver numa família com muita gente. Eu acho que isso me estimulou, né, a ter também muitos filhos, enfim, eu acredito muito no poder, né, do amor e da família. Eu acho que isso é o que nos dá a base. Sem isso a gente não vai muito longe, né? A gente não consegue avançar. A família é muito importante. Claro que dá dor de cabeça e tudo, mas é da vida, né? É verdade. A gente se preocupa muito. As famílias que existem, né? A gente às vezes acredita muito num modelo tradicional de família, mas a família é muito mais ampla, né? Existem laços de amor, de afeto, de companheirismo, enfim, isso é fundamental, né? Até para a gente poder aguentar todas essas transformações, né, Marli? Exatamente. A gente vive num tempo em que eu me lembro, quando eu fiz a minha faculdade, que havia um autor, não sei se foi o Alvin Toffler, enfim, um autor futurista que falava que a única coisa certa nos tempos atuais, isso há 30 anos, era a mudança. A única coisa certa nos tempos atuais é a mudança. Se há 30 anos era isso, o que é agora? Está tudo acontecendo numa velocidade, né, enorme, com múltiplas fontes de informação. Isso também tem um lado negativo, né, que a gente vive também uma época de muita desinformação, né, de muitos problemas decorrentes aí das fake news, enfim. Exato. Então a gente precisa ter um espaço em que a gente serene os nossos ânimos, que a gente acalme a nossa mente, e esse espaço é a família, né? Fundamentalmente, cada um também tem a sua fé, a sua religião, mas eu tenho assim uma ligação familiar muito importante, muito forte. Isso é muito bom, entendeu? Isso é a base da gente, é a família, né? É a base da gente. Uma coisa, às vezes assim, preocupado com alguma coisa, vou ligar, vou falar com meu bisneto, eu vou lá na casa dele, ele fala, conversa, que ele é muito esperto, ele tem 5 anos, mas ele... O garoto é terrível. Ele também? Olha a raiz. Não tem como ser diferente, né, Marli? Eu liguei para ele, estava em São Paulo com os pais, e ele disse assim, vó, eu estou aqui em São Paulo fazendo compra, aqui é mais barato tudo. Você com 5 anos, gente. Falar aqui é mais barato. Que ele escuta o pai falando e a mãe, né? Aqui é tudo mais barato. Coisa boa, coisa boa. Que nosso horário, agora que nós estamos descontraídos, nosso horário acabou. Marcelo, eu te agradeço e que você continue essa pessoa maravilhosa, muito inteligente, com uma família linda, maravilhosa, né? E que Deus proteja e abençoe. Marli, te agradeço muito por esse convite especial. Fiquei muito feliz de revê-la lá no Alberto Brauli semana passada, poder estar aqui contigo hoje. Agradecer a toda a equipe aqui da TV que nos ofereceu esse suporte, né? Me colocar à disposição. Eu tenho o hábito de sempre disponibilizar o meu celular. Antes eu falava celular, agora eu falo WhatsApp, né? Porque continua tendo celular, mas o WhatsApp é mais comum. 99917-5577. Se alguém quiser manter contato, tirar dúvidas, enfim. Lembrando que eu atuo na UERJ, atuo na Estácio, tenho a honra de presidir o Conselho de Ciência e Tecnologia da cidade, enfim. E me coloco sempre à disposição para servir, né, Marli? Eu recordava do meu pai sempre com aquela frase, quem não vive para servir não serve para viver. Então essa realmente é uma marca da nossa trajetória, da nossa vida. E você também uma referência para nós. Para mim é uma honra muito grande estar aqui contigo, te desejar muita saúde, muita paz, que você possa curtir muito seus netinhos e bisnetos, enfim, que Deus abençoe e sempre à sua disposição. E você também, qualquer coisa, uma novidade que surge, Marli, quero no seu programa, está à sua disposição. Tá, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Um beijo no coração. Um abraço a todos. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo muito grande para vocês. Tchau, fiquem com Deus.
resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí pouco a pouco foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.